Oi, gente! Bom dia! Meu nome é Júlia e hoje eu quero dar as boas-vindas para vocês à minha cozinha. Vou te contar que os olhos já nem podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. O resto é mar que não sei contar. Vou fazer comida para os próximos dias da semana. Hoje eu vou fazer arroz, vou fazer legumes cozidos no vapor e algumas opções de proteína. Claramente minha cozinha não tá tão organizada, né? Ainda tem louça para lavar ali em cima do fogão, mas eu vou resolver. O que eu vou precisar de tempero para poder cozinhar tudo que eu vou fazer hoje são 6 dentes de alho, bem graúdos, que eu gosto muito de alho. Cheiro verde, então aqui a gente tem cebolinha e coentro. Eu também gosto de salsinha, mas dessa vez eu não comprei. E 2 cebolas. Então basicamente o que eu vou fazer hoje é o seguinte. Arroz, algumas opções de proteína. A gente tem frango, tem bife de alcatra e tem patinho moído. Vou fazer cenoura e brócolis cozidos no vapor. Vou fazer um molho de tomate caseiro com miso, que é papo para outro vídeo. E kimchi, que também é papo para outro vídeo. Vou mostrar para vocês como eu faço todas essas coisas mais diferentonas e vou postando à medida que o tempo for passando. Cheguei com o meu arroz. Nós compramos ontem 2 kg de arroz. E eu já vou despejar ele nesse container, que é o que a gente usa para guardar lá na despensa. E já vou começar lavando o meu arroz. Sim, gente, eu lavo o meu arroz. Tem muita gente que não lava, mas eu lavo porque eu já vi muitas receitas e todas as vezes em que eu fiz deu certo dessa forma. Quando você lava, o amido do arroz vai embora, a água fica branca, inclusive. E isso faz com que o grão fique mais soltinho. Então é assim que eu faço, é assim que eu vou fazer hoje, é assim que eu vou mostrar pra vocês como se faz. Se vocês quiserem fazer, façam. Uma receita de arroz muito boa, que é a que eu vou usar hoje, é a da Neide Rigo, que na verdade foi publicada pela Paola Carosella no canal do YouTube dela. Queria mostrar aqui para vocês que todos os meus legumes já estão devidamente higienizados e lavados. Nós temos tomatinho e alface para salada. Os legumes são a cenoura e o brócolis que está ali atrás. Essa acelga eu vou usar para o kimchi e esses tomates para o meu molho de tomate com miso. Primeiro eu vou lavar meu arroz. Eu uso essa medida aqui, que é 1 xícara. Vendo? Aí eu coloco na peneira. Vou lavando isso aqui na água corrente até a água sair menos esbranquiçada. Aí eu deixo o arroz secando por pelo menos 1 hora. Vou fazer meus outros processos, minhas outras coisas, para ele estar bem sequinho na hora que eu for cozinhar. Sempre deixo uma sacolinha aqui de algum dos legumes que eu usei para poder colocar as cascas das coisas. Eu não sou dessas pessoas que gosta de picar o alho e a cebola na mão. Eu gosto de praticidade, então eu tenho isso aqui, que é R$20 ali no Felica, na Avenida Getúlio Vargas, aqui em Toflotone. Se bobear até menos, R$20 eu falei bem alto, né? Deve ser, sei lá, uns R$10, 8, 12, nessa faixa. Tem que dar um susto no alho para ele poder descascar, porque senão não dá certo. Susto só não pode ser grande demais, porque senão ele fica todo amassadinho e fica mais impossível ainda de tirar a casca. Então vamos dar só um sustinho nesse aqui, ó. Aí, tá vendo? Saiu todinho. Prontinho, gente. Tudo picadinho. E assim, com a maior facilidade do mundo. É assim que eu gosto. Dica para cortar a cebolinha bem fininha que eu aprendi com o Danilo Carneiro no Instagram.
um médico que cozinha super bem e eu amo as receitas dele. Você vai nivelar a cebolinha, vai vir com um pedacinho de papel toalha e vai segurar, porque isso aqui vai te dar a estabilidade que você precisa. Aí você vem e pica, bem fininha. Eu vou picar os legumes que eu vou utilizar para cozinhar no vapor. Aí eu vou cortar a cenoura em rodelas finas porque eu gosto. Mas você pode fazer qualquer outro corte que você quiser aí na sua casa. E eu vou usar a mandolina, que é aquele artefato que eu acredito que ele seja japonês, que você apoia e vai ralando. Vou mostrar para vocês. Isso aqui é uma mandolina, tá? Quem não tem mandolina, compre, porque esse aqui é muito útil na cozinha. A cenoura eu vou cozinhar na água, o brócolis eu vou cozinhar no vapor. Mas eu vou fazer isso ao mesmo tempo. Eu vou explicar para vocês como. Eu vi na internet um cara falando que tudo que nasce debaixo da terra, como cenouras e batatas, a gente precisa cozinhar em água fria. E tudo que nasce em cima da terra, como couve-flores e brócolis, a gente tem que cozinhar com a água já fervida. Então eu vou fazer o corte da minha cenoura e vou colocar na panela com água fria. Ela vai cozinhar. Quando ela terminar de cozinhar, eu só retiro a cenoura, ou então deixo, acho que eu vou deixar, enfim, porque eu gosto da cenoura bem molinha mesmo, é para comer legume cozido. E aí eu coloco o brócolis no escorredor de macarrão em cima da panela com a água da cenoura, porque a água da cenoura já vai estar fervendo e ela vai cozinhar o brócolis no vapor, que eu vou só tampar com essa tampinha aqui, ó. E o brócolis vai ficar aqui dentro e a cenoura cozinhando aqui embaixo. Gente, invenção da minha cabeça. Acabei de pensar nisso, tenho certeza que vai dar certo, então vamos ver, vamos testar. Aí aqui é um bom momento para você poder utilizar todas essas aparas aqui para fazer um caldo de legumes, que eu posso fazer inclusive para um risoto no futuro. Então o caldo de legumes é muito útil na culinária em geral. E nada de comprar caldo de legumes pronto, caldo quinó, que é cheio de conservantes, é super industrializado, não é nada saudável. E eu acho que, não sei, eu busco tentar viver um estilo de vida saudável na medida do possível. Cortei minha cenoura em rodelas usando a mandolina e eu vou colocar ela para cozinhar. As últimas coisas que eu vou fazer para as marmitas, né, para o nosso almoço, vão ser a salada, porque o alface e os tomates ainda estão secando, e as proteínas, porque eu tirei para descongelar hoje de manhã, então elas ainda não estão completamente descongeladas. Mas a gente comprou patinho moído, e com esse patinho moído eu vou fazer metade de bifes de hambúrguer, pra gente fazer hambúrguer caseiro, saudável em casa, como uma opção de lanche ali uma vez na semana. E o restante eu vou fazer moído, com bastante alho, cebola refogado, cheiro verde, talvez um pouquinho de tomate também, que fica muito gostoso. A alcatra, que a gente comprou os bifes já cortados, eu vou fazer grelhado, né, na frigideira, na panela grande, também com alho, cebola e sempre sal, pimenta do reino. Às vezes eu gosto de usar esse ingrediente aqui, que é o óleo de gergelim torrado. Ele é bem calórico. Uma colher de sopa são 126 calorias. Então, se você quer fazer uma refeição mais balanceada, mais saudável, menos calórica, não utiliza ele para temperar as suas coisas. Mas eu gosto de colocar um fiozinho, um pouquinho, umas gotinhas, porque para mim já faz uma diferença completamente no sabor. E é um ingrediente mais com uma pegada mais oriental, que é um tipo de culinária que eu gosto muito. Então, eu uso. Como eu decidi fazer um caldo de legumes com as aparas dos legumes e temperos que eu cortei, vou pegar uma panela bem grande, encher de água, vou refogar tudo com azeite antes, porque solta mais sabor, fica mais gostoso. E aí,
jogar água, vou deixar ferver. Quando ferver tudo, eu coo o caldo. Eu poderia pegar esses legumes e processar eles para utilizar em uma sopa, por exemplo, mas eu não gosto de sopa, então eu não vou fazer isso. Vou só jogar fora. Ó, a água da cenoura já ferveu, então eu vou colocar o brócolis aqui em cima. Coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo impossível ser feliz sozinho. Gente, meu brócolis já tá super verdinho. Desliguei, daqui a pouco eu vou jogar a água fora, né? Vou descartar a água. E aqui eu tô fazendo caldo de legumes com as aparas de todos os temperos, todas as ervas. Passei meu caldo de legumes pra panela lá do fundo, que tem a chama grande. Aqui eu vou deixar descansando um pouquinho enquanto eu não descarto a água. E o meu arroz já tá sequinho. Agora eu já posso cozinhar o meu arroz e eu vou mostrar pra vocês como eu faço. A medida que eu usei de arroz foi 1 xícara. Então a medida de água tem que ser 2 vezes a quantidade de arroz que eu vou utilizar. Sempre. Eu sempre faço assim. Menos com arroz japonês, que eu utilizo 3 vezes a quantidade de arroz. Como eu usei 1 xícara dessa aqui, eu vou colocar numa leiteira 2 xícaras dessa aqui de água e vou ferver, porque a água do arroz tem que estar fervendo na hora de cozinhar. Jogar um fio de azeite aqui na panela do arroz. Eu particularmente gostei muito quando eu testei pela primeira vez e sempre fiz desde então, foi colocar algumas folhas de louro seco no arroz. É muito gostoso. Refoguei o alho e a cebola no azeite. Agora eu vou refogar o arroz porque a minha água está quase fervendo. Viu como ele está seco? A água ferveu. Agora eu jogo ela aqui. E vou deixar essa panela entreaberta, cozinhando em fogo médio de 8 a 10 minutos. Quando passarem 8 a 10 minutos e eu perceber que o arroz já começou a secar e fazer furinhos, aí eu tampo a panela, coloco no fogo mínimo e deixo de 2 a 3 minutos. Isso deve ser o tempo suficiente para terminar de secar a água que está embaixo. Quando deu esse tempo, passou esse tempo, eu desligo a panela e eu deixo o arroz aqui dentro, esqueço dele, vou fazer minhas outras coisas. Só quando ele estiver completamente morno, eu diria assim, é que eu vou vir com um garfo para ver se os grãos ficaram soltinhos e tiro a folha de louro. Olha só como o meu arroz já está fazendo furinhos. Olha como o meu caldo de legumes já está quase pronto. Olha como os meus legumes cozidos no vapor já estão prontos também. Vou aproveitar que eu acabei de usar a leiteira e que eu só coloquei água nela e que eu usei a peneira para lavar o arroz e ela não tá tão suja, para poder coar o meu caldo de legumes. Olha a gambiarra da pessoa. Pera. Foi! Nossa! Essa gambiarra aqui ficou terrível. E eu fiz uma bagunça aqui também, que só Jesus. Abemos caldo de legumes, olha como ele tá fumegando. Vou deixar aqui. Quando esfriar eu passo para um recipiente de plástico ou de vidro e utilizo em risotos, risone, sopa, nhoque, qualquer outra coisa que der para usar o caldo de legumes. Eu acho, gente, que meu arroz já tá no grau aqui, tá? Inclusive, tô com medo dele ter dado uma pegadinha no fundo, então desliguei e vou até tirar dessa chama. Agora, eu preciso começar a fazer as minhas proteínas, porque provavelmente todas as carnes que eu comprei já descongelaram. Deixa eu só dar um grau no meu espaço de trabalho aqui, porque as coisas estão meio bagunçadas. Eu vou fazer meu kimchi nessa vasilha aqui, mas vai ser à tarde, então não tem problema. Temos a primeira proteína, frango.
Agora vamos pegar o patinho moído e eu vou colocar... Aqui tem 1,5 kg, 1,438 kg. Então eu vou colocar metade dele aqui nesse bowl para poder fazer meus hamburguinhos. Bowl não, né, gente? Cumbuca. Não existe esse tal desse bowl. É cumbuca mesmo. Exatamente 700 gramas de patinho moído. Vou colocar um pouquinho de alho e cebola, cheiro verde, rasa assim, ó. Tô aqui misturando todos os ingredientes que eu coloquei para poder temperar o meu patinho moído, que vai ser usado para fazer hamburguinhos. Agora eu vou voltar com a balança para cá, porque eu vou tentar fazer 10 hamburguinhos de 70 gramas cada. Tem que ter 70 gramas em cada um. 75, tá bom. Existe forma de moldar hambúrguer, gente. Eu só tenho preguiça de comprar. Então eu já vou colocar no congelador e vou fazer em outra forma. A gente compra um pão de hambúrguer que é o menos calórico no supermercado que a gente encontra aqui, que vem só 6 no pacote. Então depois a gente compra outro, faz mais, enfim. Quando estiver pronto, a gente prova e se precisar acertar o sal, a gente acerta, não tem problema nenhum. Eu gosto de colocar sal para menos, porque comida salgada demais não dá. Eu prefiro salgar a comida depois de pronta, assim, colocar mais sal do que não conseguir comer uma comida muito salgada. Vocês não concordam comigo? Eu acho que isso é unânime. Esses bifes eu acho que eu vou congelar, tá? Fato curioso sobre mim. Eu já fui vegetariana por 3 anos e meio. Acordei um dia e decidi que eu ia parar de comer carne. E eu parei imediatamente. Só que era uma época em que eu não comia muitos legumes. Aí sim que eu aprendi a cozinhar legumes, a fazer salada, a comer verduras. Foi muito bom pra mim, foi uma época muito legal, assim, de autoconhecimento. E isso também significa que eu me viro tranquila com um prato vegetariano. Eu fico super satisfeita. Mas meus pais e meu marido gostam de ter sempre uma proteína, né, uma carne acompanhando a comida. E eu acho que quando a gente gosta de alguma coisa, a gente tem que correr atrás e aprender sobre essa coisa mesmo. Eu não pretendo explorar a culinária de forma, assim, a empreender, nunca. Porque eu gosto de cozinhar por uma questão de afeto. Eu gosto de cozinhar para mim, para eu comer uma comida que me lembra a minha infância, por exemplo. Eu gosto de cozinhar para os meus pais, para os meus amigos. Eu gosto de reunir a família e as pessoas com quem eu me importo, cozinhar para eles ou então comer com eles, né? Comida para mim é isso. Ok, tenho meus bifes de alcatra aqui, cortadinhos em tirinhas. E eu vou temperar do exato mesmo jeito que eu temperei o patinho moído, só que sem o cheirinho verde. Aqui tem pimenta do reino preta, pimenta do reino branca, pimenta rosa e pimenta da Jamaica. Gosto muito desse mix de pimentas. E eu ponho sem dó. Nesses 2 saquinhos aqui, eu vou colocar esses filés de frango. Eu vou fazer
uma marinada diferente para eles. Para pegar bastante sabor. Acho que eu vou precisar de uma só. Eles vão ficar marinando nesses temperos dentro desse saquinho, enquanto eu faço as outras proteínas, depois eu faço ele. Eu vou colocar um pouquinho de sal. Só um pouquinho, tipo, nada. Um pouquinho de óleo de gergelim. Um pouquinho de shoyu. De pimentas. Uma colher de chá de miso no leite. E vou colocar aqui também. Uma colher graúda, tá? É uma pasta de soja fermentada. Muito utilizada na culinária japonesa. Tá vendo? Páprica defumada. Páprica picante. Sal e o resto da salsinha e cebolinha. Vou colocar o caldo de legumes aqui agora. Temos aqui a alcatra cortada em tirinhas temperada, o patinho moído temperado, o frango em cubinhos temperado e o frango em filés marinando. Ok, gente, voltei. Meu marido veio tomar a suplementação dele para ele poder ir para academia e eu fiz uma pausa estratégica para dar uma geral aqui nas coisas, arrumei meu cabelo, porque estava me incomodando ele muito solto, e agora eu vou começar a fazer as proteínas. Gente, eu parei de gravar por um instantinho e fui fazendo as proteínas, né? Aí o que que acontece? O frango em cubos tá ali, mas eu fiz o bife de frango que ficou marinando, e eu não sei se ele ficou bom por dentro, então eu vou dar uma cortada nele aqui e vou voltar com ele para a panela com a marinada por cima, entendeu? Aí, tá vendo? Ele não tá completamente cozido, não. Vou voltar com ele em tiras, assim, rústicas para panela com a marinada, para ele terminar de grelhar. Deixa eu pegar um pedaço que ficou completamente cozido aqui para eu provar, para ver se a marinada ficou gostosa, né, galera? Também porque vai que... Muito bom. E não vou desaproveitar isso aqui de jeito nenhum, porque tá muito gostoso. Já mostro para vocês tudo pronto, só para montar as marmitas agora, que é o último passo. Aqui temos as proteínas todas juntas e agora vamos montar as marmitas com o restante das coisas, que é o arroz e com o brócolis e a cenoura cozidos. 100 gramas de carne e legumes à vontade. Não tô com muita vontade de legumes hoje, mas tem que comer, então eu vou colocar uns floretes de brócolis e uma cenoura aqui. Isso aqui é o que eu vou almoçar hoje, além de um pouquinho de feijão. Essa aqui é a marmita de Felipe de hoje. Almoço Felipe sem carbo. O que deu para fazer de marmita foi isso aqui. Vamos lá. Aqui nós temos o feijão, que está terminando de descongelar para a gente almoçar hoje, possivelmente amanhã também. Aqui temos as minhas marmitas, 2, 3 de almoço para hoje, amanhã e sexta. Aqui nós temos apenas carnes para Felipe, só proteína. 120, 120, 150 e 150 gramas. Alcatra bovina e patinho moído. Aqui nós temos jantar de Felipe sem carne. Jantar de Felipe sem carne, jantar de Felipe sem carne, jantar de Felipe sem carne. Almoço de Felipe sem carne. Almoço de Felipe completo, então dá para 2 dias e depois ele vai ter que fazer... na verdade é um almoço e uma janta, então dá para hoje. Amanhã ele vai ter que fazer arroz. E
carnes mistas, 120 gramas, e alcatra, 120 gramas para ele lanchar. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa saga comigo. Eu tô toda suada já, não tô nem aguentando ficar mais dentro dessa cozinha. E ainda tem coisa que eu preciso, que eu quero, que eu gosto e que eu vou fazer. Vou fazer um iogurte natural, vou fazer uma geleia, vou ver se eu consigo gravar para pelo menos postar no Instagram em formato vertical. Aí eu vou gravar hoje à tarde meu kimchi e meu molho de tomate com miso. Enfim, cozinhar é muito bom. Cozinhem, comam, se divirtam, vão viver a vida e vamos, sei lá, gente, vamos porque comida é afeto e afeto cura. É isso que eu falo toda vez que eu cozinho alguma coisa para alguém, para mim mesma. E a gente precisa ser curado. Quando a gente precisa ser curado, a gente precisa de afeto. Comida é afeto, então comida cura. Tá bom? Beijo e até o próximo vlog. Ah, eu não esqueci dos hamburguinhos não, tá? Eles já estão aqui em saquinhos plásticos, todos congelados, prontinhos para fritar. E agora eu vou encher essa geladeira, esse congelador de marmita. E é isso. Tchau!